Bom dia, meus queridos alunos de atividades complementares de graduação. Meu nome é Luiz Albuquerque, eu sou responsável por essa disciplina. Ainda estou em licença médica e não posso estar presencialmente com vocês, mas gravo esse vídeo com as explicações todas que eu faria se estivesse aí e envio para vocês os documentos correspondentes para que vocês tenham todos os esclarecimentos sobre como é que funciona essa disciplina diferente, né? Peculiar, que é a DIR 687. Então, vocês estão vendo aí essa imagem de uma pessoa com múltiplas funções, e esse é um reflexo do que vocês têm que fazer nesse curso de Direito, né? Além, claro, das disciplinas obrigatórias, eletivas, além do estágio, além da monografia, né, do trabalho de conclusão, vocês também são obrigados a fazer uma série de atividades que vão complementar aqueles assuntos discutidos no contexto da matriz curricular, né? Então, é mais ou menos assim a proporção de, de carga horária das diferentes atividades. Vocês têm 72% do curso que é de disciplinas obrigatórias, 8%, né, que é equivalente a disciplinas eletivas, né, geralmente dá umas 10 disciplinas eletivas de 30 horas, o estágio curricular supervisionado, a monografia jurídica e 8% também, né, 300 horas correspondentes a atividades complementares de graduação. Então, a maneira pela qual o sistema acadêmico contabiliza essas atividades que foram feitas ao longo de todo um ciclo de 5 anos durante o curso de Direito e que foram feitas de maneira pulverizada em diferentes atividades, promovidas por diferentes instituições e em diferentes momentos, né? É através dessa disciplina a qual vocês se matricularam e vamos entender agora como é que funciona. Mas para ficar bem objetivo o nosso vídeo, bem prático, eu já começo com as informações mais importantes e depois eu vou aprofundando e detalhando cada aspecto da nossa disciplina com o seu regulamento, né? E assim esse plano de ensino, né? Essa dinâmica operacional fica mais clara, né? Insisto, esse material vai estar todo disponível para vocês nesses arquivos que foram enviados para o e-mail de todos. Também estão disponíveis no Moodle e vocês podem tirar dúvidas comigo a qualquer momento, né, por meio do Moodle ou por e-mail, tá certo? Essa disciplina, então, ela não é uma disciplina operacionalmente presencial, ainda que ela seja formalmente presencial. Ela envolve a nossa capacidade de análise de documentos que certificam que vocês fizeram 300, no mínimo, né, 300 horas de atividades complementares de graduação, de acordo com o que nossas regras estabelecem para esse tipo de aproveitamento. Então, nossa orientação aqui começa pelo seguinte: este material que eu estou divulgando, ele precisa ser analisado, né? Antes de vocês começarem a fazer qualquer coisa, estudem esse plano de ensino, entendam como é que o regulamento estabelece os conceitos, né, de o que é CG, como é que pode ser classificado os diferentes tipos de atividade complementar, quais são os limites de aproveitamento dentro de cada categoria, quais são os prazos, a questão do prazo é muito importante, tá? E a dinâmica de submissão. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa que vocês vejam esse material até o fim, para, inclusive, no final tem uma sessão de perguntas frequentes, de dúvidas, né? Que vai ajudar vocês também. Uma vez que você tiver clareza sobre como é que isso funciona, eu preciso que vocês juntem todos os documentos que comprovam, né, as atividades que vocês realizaram. Ao longo do curso, vocês devem ter guardado certificados correspondentes às atividades que realizaram. Às vezes a gente pode não ter se organizado muito, mas vocês vão buscar aí nos seus arquivos e vão encontrar. A gente só precisa de 300 horas. Claro que é muito interessante você se certificar com horas a mais, caso haja algum problema de limite, né? Mas uma vez que você juntou todos esses documentos, você vai organizar esses certificados em 4 categorias, né? Grupo 1, que corresponde às atividades ligadas a ensino,
Grupo 2, as atividades ligadas à pesquisa. Grupo 3, atividades ligadas à extensão. E o grupo 4, que é uma categoria abrangente, meio fluida, meio polivalente, eclética, que é acadêmica, né? Grupos de atividade acadêmica, que é um nome mais abrangente que a gente conseguiu identificar. Uma vez que separou os seus certificados nesta ordem, nesse agrupamento, você vai digitalizar, né? Pode ser inclusive com o celular, pode ser do jeito que ficou mais fácil para vocês, né? Digitalizar esses documentos, esses certificados, em até 4 arquivos, um para cada grupo de atividades. Se por acaso você não tem nenhum certificado em uma dessas atividades, então obviamente que não tem necessidade, né? Não tem o que ser digitalizado. Você pode digitalizar em qualquer ordem que achar melhor, não precisa ser cronológico. O importante é que fique um arquivo para cada tipo de grupo de atividade, e esse arquivo vai ser certificado, vai ser digitalizado e salvo com o nome, né? O nome, tipo certificado G1, que é o grupo 1, aí o nome do aluno. Certificado G2, pesquisa, o nome do aluno. Veja, muito importante que quando você for fazer o upload desses certificados, vai ficar fácil de identificar o que você postou, tá? Então, essa digitalização compila os documentos de uma mesma grupo de atividades e o arquivo é salvo com esse nome, né? Certificado G1, G2, G3, G4 e o nome do aluno, certo? Com essa digitalização e com essa possibilidade de contabilizar, né, as atividades que vocês fizeram, vocês vão preencher o memorial descritivo, cujo padrão enviado para vocês aí também está disponível no Moodle, né? É o padrão do memorial descritivo, onde você vai preencher quais são as atividades que vocês fizeram e a quantidade de horas que você consegue certificar que fez, né? Este arquivo, né, o memorial descritivo, deve ser preenchido com atenção aos limites que cada tipo de atividade pode ter de aproveitamento, né? Então, se, por exemplo, alguma disciplina, o limite é 120 horas, e o aluno consegue comprovar 240, bom, tudo bem, ele vai preencher o certificado com essas duas informações, né? Como está escrito aqui, você vai colocar, por exemplo, 240 horas, aí entre parênteses, 120, que é o tanto de horas que é o limite estabelecido naquela categoria, conforme dados que estão aqui nesse material que a gente está compartilhando. Ou seja, eu não estou ignorando as horas que você fez a mais do que o limite estabelecido. Mas para a contagem, né, preciso que haja essa diferenciação para que a gente não tenha qualquer equívoco no sentido do que pode e o que não pode ser aproveitado, né? As horas aproveitáveis dentro do limite de cada categoria precisam atingir o mínimo de 300 horas. O curso de Direito da UFOP é impressionante a quantidade de atividades as quais nossos alunos conseguem participar. E a gente tem casos incríveis de alunos que têm mais de 1000 horas, né? Todo semestre tem alguns alunos com centenas, às vezes até mais de 1000 horas a mais do que precisa ter. É como se fosse um outro curso só de ACG. Mas enfim, eu preciso que tenha no mínimo 300 dentro dos limites, tá? Não adianta você ter 300 horas em uma categoria só, cujo limite é 120, porque aí não vai atingir as condições necessárias. Quando você tiver contabilizado isso, escaneia esse documento que você preencheu, né? Enfim, salva ele em formato PDF e nomeia este arquivo com o seguinte modelo: MD, que é a abreviação de memorial descritivo, e aí o nome do aluno, da aluna, certo? Esse arquivo também vai ser feito o upload dele no Moodle, no local indicado, assim como os certificados comprobatórios dessas atividades que vocês estão
demonstrando, né, comprovando aí. Então, você vai fazer o upload do memorial descritivo no Moodle, vai fazer o upload do certificado, ou seja, vai ser no máximo 4 arquivos dos certificados, se houver, né, em cada uma dessas atividades, né? E ao fazer esse upload, aparece para mim como se fosse uma tarefa submetida, a qual a gente dá uma nota. Veja, essa disciplina, ela não é exatamente uma disciplina de nota. Isso aqui é só uma maneira da gente adaptar para melhor controle e processamento. Então, se você lançou o certificado ou o memorial descritivo e a nota está zero, é porque houve algum problema. Algum problema de interpretação, alguma inconsistência, algum erro, algum problema no documento, alguma coisa assim. Então, vocês devem sempre verificar a nota, né? Como são duas atividades, se alguma delas tiver a nota zero, significa isso. Eu vi que você postou, que você submeteu, mas há um problema, né, que precisa ser resolvido, e a gente tem possibilidade de dialogar e entender o que aconteceu, né? Eu devo mandar mensagem para vocês por meio do próprio Moodle, onde eu falo, olha, isso aqui não tem certificado correspondente, ou não está errado, extrapola o limite, ou alguma coisa assim. Com relação ao calendário de atividades, né, que é outra coisa importante que vocês têm que levar em conta. Este assunto é um assunto regulado no nível universitário, pelo calendário oficial da UFOP. Então, o calendário da UFOP estabeleceu aqui de 12 a 16 como período de requerimento aos colegiados, né? É claro que a gente não precisa ser tão rigoroso com relação à data de submissão, né, mínima, né? Ou seja, vocês podem começar mandando hoje, se quiser. Mas o prazo final é dia 16, então isso a gente tem que atentar. 16 de junho é o último dia para submissão do memorial descritivo e dos certificados correspondentes, tá? De acordo com o regulamento do próprio curso de Direito, o colegiado vai ter 10 dias para análise dos certificados, né? Lembrando, contado a partir desse último dia, mas se você já for enviando antes, eu já vou dando nota antes, né? Quem enviar primeiro já vai saber se está tudo certo, vai ter mais tempo para corrigir eventuais inconsistências, né? A data final de divulgação dos resultados por mim, né? É como o resultado de uma disciplina, né? Vocês vão ver a nota lá. E há um período de recurso para o colegiado, né? Essa disciplina, então, formalmente, ela é responsabilidade do coordenador do curso, que é o presidente do colegiado. Então, se houver uma divergência entre o aluno e o responsável pela disciplina, há possibilidade de recurso ao colegiado, né? Dentro desse prazo que está estabelecido aí, né? Então, essas são as informações mais importantes. E imagino que você já tem uma ideia de como funciona, mas mesmo assim eu continuo agora aprofundando o que diz a resolução do Conselho Nacional de Educação, né, e depois o nosso regulamento específico sobre o papel dessas atividades complementares de graduação, né? Então a ideia é essa, enriquecer e complementar a formação do graduando, né, com conteúdos, com habilidades, com competências, né, através de atividades culturais, transdisciplinares, inovadoras, que complementem a formação, né? O curso de Direito e todos os cursos de graduação, é importante que eles não sejam apenas aquilo que está dentro da matriz curricular, porque há todo um universo de interação entre o curso e a sociedade que também são importantes, o aprofundamento daquilo que está desenvolvido no curso, em projetos de pesquisa, né? As atividades de ensino, enfim, tudo isso deve ser contabilizado, mas não podemos confundir prática jurídica, estágio ou trabalho de conclusão com esse perfil específico que são as ACGs, né? Então, a ideia básica é o seguinte: você só tem condições de se formar se tiver integralizado no mínimo 300 horas, né, de ACG, e essas atividades complementares têm que ter, obviamente, pertinência com o curso de Direito, né?
Se você desenvolver uma série de atividades que são super interessantes, enriquecedoras, né, mas que não guardam qualquer relação com o curso de Direito, não faria sentido a gente contabilizá-las aqui como parte de uma disciplina jurídica, que é a CG DIR 687, certo? Claro que vamos analisar isso com bastante ciência da importância da interdisciplinaridade, da flexibilização curricular, da abordagem de temas transversais, mas ainda assim precisamos ter alguma pertinência com a formação jurídica, tá? Então, as diretrizes da CG do nosso projeto pedagógico. Independência discente. Vocês é que têm a liberdade de escolher dentre os inúmeros projetos de pesquisa, extensão, de ensino associados ao FOP, né, dentre outros projetos. Eu tenho um cachorrinho ali tentando comer a comida do gato, mas como ele está com um conezinho no pescoço, está tendo uma certa dificuldade. Mas a comida também não é para ele, né? Nosso curso é muito rico, então você tem liberdade para escolher o quê? Ótimo. Lembrando que para aproveitar tem que ter pertinência com o curso de Direito e tem que ser feito em momento síncrono com o curso de Direito. Ou seja, você não pode ter feito o negócio antes de entrar no curso e querer aproveitar essas horas agora, tá? Tem que ser, né, sincronizado com o curso. Não confundir ACG com estágio, são universos diferentes, tá? A gente presume que aqueles documentos que vocês nos forneceram são autênticos, né? A menos que haja alguma coisa muito esquisita, eu não vou duvidar da autenticidade dos documentos que estão certificando as horas que vocês fizeram. A pertinência com a formação jurídica, né? A ideia de que a universidade tem todo o interesse em se articular com outras instituições, né? Para a gente poder não apenas ofertar oportunidades de ACGs, mas também certificar essas atividades, inclusive para esse aproveitamento, né? Cuidado com a situação de alunos que vêm de transferência e de alguma maneira já têm algumas atividades feitas no outro curso e contabilizadas no momento do aproveitamento de estudos. Se atividades desenvolvidas em outro curso, né, não foram aproveitadas no contexto de transição, elas podem ser submetidas aqui agora. Lembrando, contanto que elas sejam feitas durante o curso de Direito, né, ainda que antes de você ser aluno de Direito da UFOP, né? Muito bem. Então, na nossa a estrutura do curso de Direito, ela não é igual a todos os outros cursos, tá? Ela tem essas peculiaridades. Então, tem uma disciplina que é uma disciplina exótica, porque não é bem um professor ensinando conteúdos, né? O papel do professor aqui é um papel contábil, né? De verificar a, a, a quantidade de horas certificadas e verificar se elas estão dentro das condições qualitativas e quantitativas que nossa regulamentação impõe. Então, imagina aqui um exemplo de certificado, né, vai ter o nome do aluno, o número de horas relativas àquela atividade, né, e quando ela foi feita. Então, são 3 informações que os certificados precisam ter para que eles possam ser aproveitados, né, no contexto da nossa disciplina. Então, tem um programa oficial e tem um regulamento oficial, né, mas eu acho que para motivos didáticos é melhor fazer nesse formato aqui dessa dinâmica para que vocês entendam, né, como é que funciona. Então eu vou agora discorrer sobre o regulamento dessa disciplina aqui no curso de Direito, né? Então, ACG são atividades fora da matriz curricular. Se está dentro da matriz, não pode ser aproveitado como atividade complementar de graduação. Tem que ter pertinência com o curso de Direito, né? Tem que ser relevante para o aprendizado
do graduando no contexto da aplicação do seu curso e na sua interação com a sociedade. 300 horas, isso vai ser necessário para colação de grau. E esse tem que estar matriculado, vocês todos estão, então isso aqui é desnecessário dizer, na disciplina, que faz parte da matriz curricular, né? E esse regulamento estabelece 4 categorias e a jurisprudência do colegiado foi interpretando casos que se repetiam e fazendo uma adaptação inclusiva, né? Extensiva, para facilitar esse procedimento, tá? Então, são 4 grupos que têm que ser comprovados, ou seja, não basta você ter feito, você tem que ter o certificado que comprova o que você fez, tá? Essas atividades, elas não podem ser circunscritas a um único grupo de atividades. Você não pode ter, por exemplo, aqui nesse 4º modelo, né, todas as atividades de ensino, ainda que seja 300, isso aqui não é aproveitável. Você tem que ter uma divisão, não precisa ser uma divisão igual, né, contanto que haja pelo menos 2 grupos contemplados dentro desses 4, tá certo? Além disso, né, a gente tem uma tabelinha que está disponibilizada no material com as quantidades máximas que podem ser aproveitadas em cada grupo, em cada tipo de atividade. Então, vocês vão ver isso com calma, né? Você tem, por exemplo, curso de língua estrangeira, máximo de 60 horas. Monitoria, máximo de 120 horas. Mas, professor, eu tenho 240 horas de monitoria, não vou poder aproveitar. Você vai lançar as 240 e colocar entre parênteses 120, que é aquilo que pode ser contabilizado, né? Participação em seminários, né? Agora, tem coisas que não tem limite, né? Disciplinas jurídicas, né? Que não estão oferecidas no currículo da disciplina, né? Que não são oferecidas pelo UFOP, né? Atividade de pesquisa, artigos publicados, participação em núcleos de pesquisa ligados à PROP, né? Organização de eventos, né? Apresentação de trabalhos, né? Grupos de extensão, tanto os que estão vinculados à Pró-Reitoria de Extensão, quanto os que envolvem projetos ligados à comunidade de Ouro Preto, Mariana, né? Representação estudantil nos órgãos colegiados da universidade, assistência à defesa de trabalho de conclusão, dissertações, teses, tudo isso tem um aproveitamento, né? E aqui os artigos seguintes vão falar sobre cada um desses grupos, né? Estabelecendo também o que é contemplado aqui, né? Então, vocês vão olhar isso com calma para ver de que maneira que a atividade que você tem corresponde a isso, né? Atividade de pesquisa, né? Participação em núcleos, apresentação de trabalhos, né? Isso aqui vocês vão ver que é uma maneira de correspondência daquilo que a gente já mostrou na tabela, né? O grupo 4 é um grupo que, se você tem alguma dúvida onde que encaixa alguma coisa, o grupo 4 é o local mais provável, né? Lembrando, ensino tem a ver com a reprodução de conhecimento. Pesquisa tem a ver com a produção de conhecimento novo. Extensão tem a ver com o intercâmbio de conhecimento entre universidade e sociedade, né? Trocas, né, de saberes. E esse grupo de atividades acadêmicas está tentando contemplar outras coisas que, ainda que não tenham esse viés ensino, pesquisa e extensão, eles fazem parte da experiência universitária, fazem parte da formação complementar, né? Então, vocês vão ter esse arquivo aqui, que é o memorial descritivo, em formato Word, né, enviado para vocês. Vocês vão preenchendo isso aqui, lembrando que só vale preencher com aquilo que você pode certificar. Não adianta preencher com o que não tem correspondência, né? Esse material foi feito, né, lembrando que antigamente esses documentos eram submetidos em maneira impressa, né? Versão física. E nesse contexto, muitas vezes o aluno não queria se desfazer do original, ele tirava uma cópia, né, um xerox, do certificado e submetia o xerox, que não tinha nenhum problema.
Mas agora, como a gente está fazendo tudo digitalizado, fica mais fácil para vocês e para nós, né? Há um ganho, né? A pandemia, pelo menos, trouxe uma digitalização, né? E aqui o calendário, explicando por que as datas são as que são. Lembrando que a gente tem que fazer uma interface entre as datas da universidade, do calendário oficial da universidade, e as datas do nosso regulamento, né? Que tem essa correspondência que vocês podem ver aqui, foi o que a gente quis explicar, o porquê que as datas são as datas que são, né? Deixa eu abrir essa porta aqui para esse cachorrinho ver a família. Então, o presidente do colegiado, que é o responsável pela disciplina, vai fazer esse controle, né? Lançar as atividades e a aprovação significa que a certificação foi considerada condizente com os requisitos, tanto qualitativa quanto quantitativamente, e significa que você vai ter, então, uma disciplina com 300 horas no seu histórico escolar. Lembrando que a formalização disso, ainda que eu dê a aprovação antes, mas era uma disciplina, então só no final do semestre é que isso, digamos assim, é contabilizado. Casos omissos vão ser resolvidos pelo CODI, em princípio pelo presidente do colegiado, depois, se tiver recurso, né, pelo plenário, né? E aí, dúvidas frequentes, né? Então, muito importante não esquecer da sincronicidade com o curso, né? Tem cursos online também, mas né, tem que ser pertinentes com a área jurídica, né? As 300 horas, né? Disciplinas facultativas e eletivas não podem ser contempladas como ACG, uma vez que elas já estão contabilizadas na matriz curricular como disciplinas, né? E tem uma série de correspondências, tipo audiência de conciliação, né? Atividade de representação em REFOP, como atividade equivalente à representação política, né? Participação em processos administrativos, né? Enfim, a gente reconhece que o espírito da CG, às vezes, pode ser mais abrangente daquilo que está nominalmente descrito aqui, mas temos toda a boa vontade de considerar as experiências que vocês tiveram e, dentro do possível, se for compatível com os princípios e diretrizes, né, a gente incorpora, tá certo? Então, isso é a essência do nosso programa e eu sigo à disposição de vocês para qualquer dúvida, esclarecimento, pelo e-mail ou pelo Moodle, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.